ficar de pé, meu pastor pede para a gente ficar, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia comigo. O livro de Juízes. O início da Bíblia. Você vai passar aí Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Olha essa. Juízes quanto? 4. Capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo, amém? Amém, gente? Amém. Tá bom. A partir do primeiro versículo diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, ou de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Vamos ler só até aqui, depois a gente continua. Vamos orar. Pai, nós cremos na Tua palavra. Cremos, ó Deus querido, que ela não é minha, e ela, Deus querido, ela é Tua, e é por isso que ela transforma, é por isso que ela muda, é por isso, ó Deus querido, que ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Ela convence, ela liberta, ela restaura, ela traz vida e vida em abundância. E eu quero, ó Deus querido, declarar a vitória do Senhor, Pai, sobre cada um de nós que aqui está. Deus, nós não sabemos, ó Pai querido, como cada um aqui está. Eu não sei como cada um aqui chegou. Deus, eles não sabem como cada um aqui está. Mas que bom que nós temos o Senhor.
porque o Senhor sabe como nós estamos, o Senhor conhece o profundo do nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus querido, das necessidades que temos, como também, ó Deus querido, o Senhor sabe daquilo, Pai amado, que nós nem mesmo sabemos, porque nem chegou no nosso coração. Mas, ó Deus querido, em Ti nós confiamos e entregamos, ó Pai, tudo aquilo, Deus, que for feito, tudo que está sendo feito, tudo que continuará acontecendo nessa noite, nós colocamos em Tuas mãos. E nós declaramos a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, é tão impressionante, porque você vai ler, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, numa situação que talvez é numa área da sua vida, vamos colocar aqui na sua área emocional, e aí você lê o Salmo 23 e ele vai de encontro à sua necessidade. Mas daí passa, sei lá, uma semana, 15 dias, Deus vem e te dá a palavra de novo do Salmo 23. Aí você está enfrentando uma situação na área financeira. Aí ele diz para você, eu sou seu pastor e nada te faltará. Então eu acho incrível como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela é o que a gente precisa que ela seja. Glória a Deus. Ela é transformadora na área que nós precisamos. Então, eu estou dizendo isso porque esse texto, eu já preguei ele várias vezes, Deus já falou comigo em várias situações sobre ele, e hoje, mais uma vez, Deus se revela de uma forma diferente, como a própria palavra dele é. Ela é renovada, né, a cada dia. A palavra do Senhor se renova assim como a misericórdia, que se renova a cada manhã, a palavra de Deus se renova. E aí eu fico pensando nisso, quando nós estamos e vamos estudar, por exemplo, em missões, né? Quando você estuda missiologia, você vê que tem países que eles não têm acesso à Bíblia, né? E aí eles se encontram em porões, eles se encontram em lugares, escondos mesmo, assim, no meio das coisas, entre as coisas, para que eles não sejam descobertos. E aí você vê que a Bíblia foi entregue para eles, mas eles não podem ficar com essa Bíblia como eu estou, como você está. Então ela foi arrancada para que eles guardem ela, e aí eles vão lendo. Imagina você ficar com uma página. Imagina que você está com essa página aqui da Bíblia. E aí você precisa se alimentar todo dia só dessa palavra aqui. Hoje você lê ela, quando é amanhã você lê atrás. Aí quando é no outro dia você lê atrás, depois você lê aqui. Aí outro dia, e assim vai. Imagina essas pessoas que têm que viver dessa forma, que têm que se alimentar dessa palavra, que é uma folha só. E ainda assim, eles se abastecem, eles se alimentam. E nós temos essa graça, nós temos essa oportunidade de ter a palavra de Deus aqui disponível para nós. Amém. Disponível para qualquer momento, para qualquer hora da nossa vida. E eu acho interessante porque hoje, quando eu estava orando, depois que o pastor pediu para que eu ministrasse a palavra, eu comecei a orar e pedir ao Senhor para que falasse comigo, trouxesse a palavra ao meu coração. E aí ele trouxe para mim esse texto, e eu confesso a vocês que eu fiquei surpresa quando Deus falou comigo acerca da comunhão. Por isso que eu li com vocês o Salmo 133 quando nós iniciamos, porque eu acho que eu sempre vivi, sempre gostei de comunhão, nunca fui uma pessoa de gostar de estar só, apesar de ter momentos que você quer ficar só. Mas eu digo, às vezes, não estou dizendo de momentos, eu estou dizendo de pessoas que às vezes não estou criticando, mas tem pessoas que realmente ficam muito bem sozinhas, o tempo todo, sempre, ficam muito bem. Eu não sou essa pessoa. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu achei interessante porque aqui o comandante, né, Barak, ele era comandante do exército, ele sabia que tinha uma guerra para guerrear, ele sabia que tinha inimigos para enfrentar, e ele então vai pedir para que Débora, que era juíza, profetisa, ela era uma militar, ela era uma soldada de Deus, ela era guerreira.
E quando nós vemos aqui que Débora, ela estava sempre disposta a fazer aquilo que Deus mandava ela fazer, aquilo que Deus queria que ela fizesse. E aí então, ela dá uma ordem, né? Ela diz, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e aí diz, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Eu acho interessante porque em outra mensagem, em outro momento, eu já preguei isso aqui acerca do medo que Baraque sentiu. Mas hoje, como eu disse sobre a questão da comunhão, eu entendo que nesse momento aqui, a vitória já era certa, porque Deus tinha dito. Débora era profetisa. Ela disse, olha, pode subir, reúna os homens, suba, porque Deus vai dar a vitória a vocês. Mas ele diz para ela, Baraque disse a ela, no versículo 8 diz, se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. E eu tenho certeza que você já viveu uma situação em que alguém disse isso a você. Eu só vou se você for. Eu só faço se você fizer. Sabe assim, quando você está enfrentando uma situação em que aparentemente parece que é impossível sair daquele momento. É impossível você romper, é impossível você... Vem um medo, vem uma angústia, vem um peso. Mesmo Deus dizendo para você que você vai vencer, mesmo Deus dizendo para você que você vai romper, mesmo Deus dizendo para você que você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você, ainda assim vem o medo, vem uma insegurança, vem uma incerteza. E isso é normal de cada um de nós vivermos. E aqui nós estamos dizendo de pessoas físicas que estavam vivendo um momento de guerra. Literalmente uma guerra. Não essa guerra que hoje nós vivemos no mundo espiritual, que nós precisamos guerrear, não era só uma guerra no mundo espiritual. Era uma guerra física, onde ia ter morte, onde ia ter sangue. E ele sente medo. E ele então diz para Débora, eu vou. Se você for, se você não for, eu não vou. E aí ela então diz para ele, está bem, irei com você. E aí ela diz para ele, olha, eu vou, mas saiba que a vitória que vai ser conquistada já não vai ser para você mais. A honra já não vai ser sua mais. Deus vai vir e vai enviar a honra, sim, mas será através de uma mulher. E talvez Baraque, na sua humanidade, pode ter pensado assim, não pedir ela ajuda, ela ainda está falando que a vitória vai vir através de uma mulher, está falando é dela, né? Só que Deus, Ele faz muito além. Quando nós estamos na posição de soldado, quando nós estamos na posição de guerrear, quando nós estamos numa posição de estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando, nós precisamos entender que Deus também, Ele vai mover muito além do que nós pensamos. Muito além daquilo que nós pedimos. E Débora já tinha dito para ele, Deus já tinha usado Débora para dizer, olha, a vitória já é certa. Mas por causa do medo, por causa da insegurança, ele não quis ir sozinho. E ele não foi, Débora foi com ele. E sabe, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas uma coisa eu quero te encorajar e não é vergonha. Apesar de que às vezes pode acontecer com você como foi com Baraque. Pode ser sim que a honra não seja sua. Mas o que é melhor? Vencer a guerra ou ser honrado? Vencer a guerra. Vencer a guerra é melhor. Porque é certeza de que a honra pertence ao Senhor. Mas vencer a guerra é uma sensação prazerosa, é algo que fortalece o nosso espírito e que quando vier algo de difícil pela frente, se você se lembrar, o que a Bíblia diz? Quero trazer à memória o quê? O que pode me dar esperança.
Eu tenho certeza que em momentos difíceis que você talvez está vivendo hoje, nos dias de hoje, a sua mente já foi lá atrás. A sua mente já foi em momentos muito mais difíceis. E que você hoje pode olhar e falar, não é possível que isso que eu estou vivendo não vai passar. Mas aí você olha e você pensa, quero trazer a memória, eu vou trazer a memória que me dá esperança. Espera lá, eu vivi uma situação que eu achei que eu não ia sair dela. Eu vivi um dia difícil. Eu vivi um dia que durou um mês. Eu vivi um dia que durou um ano. Mas olha aí para você agora, olha aí. Você pode dizer assim, eu estou aqui. Você pode dizer assim, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Mas diga com voz de guerreiro, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Você sobreviveu porque você lembrou daquilo que te dá esperança. Amém, Deus. Nós sobrevivemos porque Deus nos faz lembrar daquilo que nós vencemos, que talvez, com certeza, foi muito maior. E algo que é interessante que a comunhão também nos proporciona força. Força e maturidade. Força porque às vezes nós estamos enfrentando uma situação e que a gente pensa que é o fim do mundo. Mas aí quando você senta aqui, tá as irmãs aqui sentadas, e aí de repente uma conta, compartilha a situação que está vivendo. Aí a outra vem e compartilha a situação que está vivendo. No final das contas, uma e a outra vai dizer assim, eu não sei se eu suportaria o que você está vivendo. Aí a outra vai dizer, eu também acho que eu não suportaria o que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Deus não leva você para a guerra sem que você consiga suportar. Deus não nos dá nada que não seja suportável a nós. Ele conhece a nossa estrutura. Foi Ele que nos fez. Ele que nos fez. E nós vemos que essa palavra, quando continua dizendo aqui no versículo 16, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agion. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Não sobrou ninguém. Só que não acabou por aí. A palavra continua dizendo, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Queneu, Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneu Éber. Ou seja, Cícera correu para a casa de alguém que poderia ser a salvação dele. Mas quando nós vemos a Bíblia dizer, lembra que Débora disse para Baraque? A vitória virá. Mas a honra não será sua. Deus usará uma mulher. Ela era profetisa. E aí eu entendo que as áreas da nossa vida nós podemos desenvolver dons. O dom ele é de Deus, ele vem de Deus para nós. Nós podemos ao longo da nossa vida adquirir talentos. Aquilo que às vezes eu não sabia, agora eu sei fazer. Aquilo que eu não dava conta de fazer, agora eu aprendi. E sabe uma coisa que nós temos a tendência a não saber? Profetizar o que é bom. Nós nos esquecemos muitas vezes por causa da dor, por causa dos conflitos, por causa dos problemas, por causa das adversidades. Nós esquecemos que nós temos o poder de profetizar a vida. Nós nos esquecemos do poder e da força que nós temos em Deus. E continua dizendo aqui, Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. E aí eu começo a ver. Aqui começa para mim a grande experiência dessa mensagem. De como Deus ele é poderoso quando nós nos posicionamos. Quando nós nos erguemos. E diante, eu quero dizer algo para você, 4 coisas que é importante nós termos diante da guerra. Nós precisamos de disposição, discernimento, criatividade e coragem. Você pode dizer comigo? Disposição, discernimento, criatividade e coragem.
E aí nós vemos que Jael, ela estava ali na porta de sua casa. Ela estava ali na porta da tenda. E ela está ali. E naquele momento onde ela está, ela então está ali disposta. Ela tem disposição. E junto à disposição vem o discernimento. E ela então diz: venha, entre na minha tenda, meu Senhor. Não tenha medo. Ele entrou. E ela o cobriu com um pano. Ela o cobriu para escondê-lo. Mas aí, junto disso, já está tendo a criatividade. Porque ela tem a criatividade para tampar aquele homem e ele está vivo. Só que ele diz para ela: estou com sede. Ele disse: por favor, dê-me um pouco de água. E ela mais uma vez usa a criatividade e o discernimento. A Bíblia diz que o discernimento é um dos maiores dons. E talvez você diga assim: nossa, eu não tenho essa percepção para as coisas. Ore a Deus. Peça a Deus que de bom grado vai lhe dar. Deus, Ele é poderoso para te dar o dom do discernimento. O dom do discernimento, ele é importante para nós compreendermos aquilo que está acontecendo à nossa volta. A começar aquilo que está acontecendo conosco. Aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos discernir. Isso é importante, sabe por quê? Às vezes a gente agora trazendo aqui essa palavra para nós como mulheres, né? Que amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E sem ir para o lado onde querem colocar como feminismo, que a mulher tem todos os direitos como os homens, nada disso. Mas fazer você entender e compreender que quando nós, por exemplo, estamos de TPM, o discernimento nos ajuda a compreender como que nós vamos agir. Quando nós estamos num momento difícil, parece que está tudo complicado em casa, parece que está tudo difícil, aí o marido está nervoso, os meninos estão nervosos, a comida parece que desanda, a casa parece que nada flui, e fica aquela confusão, e a mente da gente, de repente você para tudo e fala: Jesus, me dá um discernimento, o que está acontecendo? Às vezes você está bem, mas de repente começa tudo a ficar estranho à sua volta, às vezes no seu trabalho. E agora trazendo para os homens também, às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está em casa, às vezes está tudo bem, mas de repente, do nada, você fica esquisito. Fica estranho. O clima fica estranho. Sabe assim, parece que... Sabe aquele dia que não chove, mas está nublado? E é esquisito. Você fica assim, parece que nada não vai. Porque não chove, não molha. É assim, você fica assim... Não choveu, não molhou, tá nublado, você não sabe se tá frio, se tá calor, você não sabe. E aí você fica: o que que faz? E aí você fala com Deus: Deus, me dá discernimento, o que que tá acontecendo? E aí Jael, então, ela abriu uma vasilha de leite feito de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobrir. Tem traduções que diz que Jael mornou leite. Pensa comigo, gente. Agora vamos trazer aqui, vou trazer da forma que eu compreendo. O homem está lá guerreando, perde a guerra, sai correndo, fugido a pé. Imagina que esse homem deve ter corrido demais, com medo, apavorado, nervoso, chateado, com ódio, com tudo junto e misturado. E aí ele chega aonde ele imagina que é o lugar onde ele vai poder se esconder dos inimigos, né? Para poder então se recompor e depois continuar seguindo a vida. E ele entra dentro ali daquela tenda e ele pede para ela água, porque afinal de contas ele correu, está cansado. Mas ela, ao invés de dar água, ela morna o leite, porque ele também está com fome. Porque quando nós estamos numa guerra, às vezes a gente nem percebe, a gente nem está com fome assim, porque a guerra está ali, você não quer comer. Sabe aquele dia mal que você não consegue comer? Que nada desce, não vai, você não come, você não sente, você sente cheiro de comida como se você não estivesse sentindo nada, nada acontece, tá tudo, nada vai. Porque você está em guerra, você está em luta,
Você está guerreando, você tem um objetivo, você quer passar por aquilo, você quer vencer, você quer romper. E aquele homem estava daquela fome. Quando ele entra naquela tenda e ela cobre ele, de repente eu imagino que ele descobriu, falou aqui, me dá um pouquinho de água. E aí vem a criatividade. Eu falo, não vou dar água para esse homem, não. Se eu der água para ele, ele vai, porque a água, ela vai abastecer, vai refrescar ele, daqui a pouco ele levanta e vai embora. Porque a água não mata a fome, vai matar a sede, vai dar um frescor, vai dar até um vigor. E ele vai, né? Que nem quando a pessoa está ali correndo, está numa maratona, e ela não pode ficar bebendo água, mas na hora que ela pode parar, ela bebe um pouco da água, para quê? Porque renovou, continua correndo. E aí, ela dá para ele leite. Ele entrou e ela o cobriu com pano. Ele bebeu leite. Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda, ou seja, vigia ali para mim. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, e aí entra, ele deu o recado. E aqui a Bíblia, não, nessa versão aqui, não diz detalhes, mas se você for estudar sobre, você vai ver que ela deu leite para ele. E como eu disse, há traduções que diz que ele toma o leite morno. E aí, aquele homem toma aquele leite morno, está cansado, estava com fome, estava com sede. O leite ajudou, porque já matou a sede, abasteceu o organismo, o corpo entendeu que está tudo bem, ele deita, dormiu. Ele dormiu, a mulher cobre aquele homem, e aí entra a coragem. Ela então, entretanto Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente. Olha que coragem. Enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Parece que nós estamos vendo um filme de Hollywood, né? Não é? Parece que nós estamos vendo um filme assim de terror. Mas é porque quando a gente está na guerra, se nós não tivermos determinação, se nós não tivermos disposição, discernimento, criatividade e coragem, a gente não faz nada e a gente não sai do lugar. A gente não rompe, a gente não vence, o inimigo não é derrotado, porque ela poderia ficar, sabe como? Ai meu Deus, o homem está aqui, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Gente, quando você está com a sua mente perturbada, você não reage, você não pensa, você não toma a decisão certa, você não age com sabedoria, falta o discernimento. E se falta discernimento, você não compreendeu. Se não compreendeu, você não tem coragem, não tem criatividade, porque a mente está perturbada. Você não consegue vencer, não vê nada para frente, não vê solução, não vê como sair daquela situação. Mas ela fica atenta. Ela fica atenta e ela tem disposição. E tem que ter muita coragem para matar aquilo que está tentando contra você. E eu quero encorajar você a buscar de Deus destruir os inimigos que se levantam contra a sua vida na força do Senhor. Não é na força do meu braço, não é na força do seu braço. Aqui nós vemos uma história real. Mas hoje nós não precisamos ir lá e viver uma situação difícil, porque entenda você, a Bíblia diz, e é muito clara quando nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais da maldade. Completa a frase. O versículo termina dizendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais da maldade. O inimigo não está para brincadeira, igreja. O inimigo não quer saber se você está chorando, se você está triste, se você está com conta para pagar, se você tem
tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem marido. Ele não quer saber, ele veio para roubar, para matar, para destruir. E ele vai tentar fazer isso. E ele vai ficar tentando enquanto ele perceber que ele pode. Enquanto ele perceber que ele pode. Eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso para mim e para você. Nós já recebemos poder. Nós já recebemos o poder de Deus para libertar. Nós já recebemos poder para curar. Nós já recebemos poder para profetizar. Nós vivemos uma experiência sobrenatural nesses dias, experiências sobrenaturais, mas algo que me marcou muito foi em uma das ministrações em que nós estávamos. E o discernimento, ele é precioso. E o discernimento não é só para pastor, não. Discernimento é para aquele que crê. Amém. O discernimento está disponível para aquele que quer viver a vida que Deus tem. Estou dizendo isso para você porque nós estávamos ali ministrando em um dos acampamentos, e quando o Senhor ministrou meu coração sobre uma moça que estava ali, e eu ainda fiquei no meu cantinho pedindo ao Senhor: Senhor, sabe aquele momento que você não sabe se é de você ou se é de Deus? Então, na dúvida, você espera e pede a Deus discernimento. E assim eu fiquei ali com meu coração. E continuou, o pastor pregou, teve ministração, teve unção e aquela coisa toda, e Deus fazendo tudo. De repente, a mesma moça estava sentada lá atrás. E Deus falou comigo: vai lá agora é o momento de você orar por ela. E quando eu fui ali daquela moça, fiquei ali e comecei a interceder por ela. E enquanto eu estava ali intercedendo, eu pedi para Jesus: Jesus, me fala o que é que eu preciso orar por ela, porque eu não sei. De mim mesma, Deus, não vai sair nada, mas fala para mim, Espírito Santo. Mostra para mim, Espírito Santo. E quando eu comecei a pedir o Espírito Santo, ela começou a chorar mais. E quando ela começou a chorar mais, eu comecei a olhar para os lábios dela para poder ver o que ela estava falando. E quando eu comecei a ver o que ela estava falando, ela começou a dizer: me leva daqui, eu quero morrer. Me mata. Me mata. Eu quero morrer, eu quero morrer. Imediatamente, quando eu comecei a ouvir o que ela estava dizendo, eu falei: não. Eu fui dizendo para ela: não, não, você não vai morrer, você vai viver. E comecei a orar por aquela moça, e o espírito maligno que estava nela se manifestou. E eu comecei a orar, e o Senhor começou a trazer cura, e ela foi sendo liberta, e de repente, quando ela foi para o chão. E o Espírito Santo continuou ministrando. E eu disse para ela: agora você vai. Agora eu disse para o Espírito Santo agora enche ela. Porque sabe qual que é a grande sacada do diabo? Ele quer nos aprisionar. Ele quer nos matar. E quando ele não está conseguindo matar o corpo, ele quer matar a alma. E ele vai fazendo de tudo, ele vai perturbando a sua mente, ele vai perturbando a sua alma, o seu coração. Ele vai trabalhando e vai fazendo. E quando ele vê que ele está conseguindo, ele sai dali e deixa você do jeito que você está, deixa a pessoa do jeito que está e vai atormentar a vida de outro. E aí eu falei: não, Deus, ela não pode ficar, agora ela está vazia. Porque de alguma coisa nós precisamos nos abastecer. Vocês concordam comigo? Uhum. Ou é do negativo, ou é do positivo. E eu sempre digo que Deus não faz parede meia com o diabo. Deus não trabalha com duplicidade. Deus não é duplo. Deus é um. Ele é o que é. E ele não trabalha com o diabo. Ele nem dá confiança para o diabo. Quando o diabo foi tentar ele ali no deserto, ele falou: aqui, não vou dar confiança para você.
Eu sei quem eu sou. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque sabendo quem nós somos em Deus, a gente coloca um basta na dor. A gente coloca um basta naquilo que está tentando destruir a nossa vida. E eu comecei a orar pedindo para que Deus enchesse aquela menina, para que o Espírito Santo enchesse aquela moça. E ela deitou derrotada, mas ela se levantou com um semblante diferente. Ela se levantou com um semblante leve, porque o fardo do Senhor, o jugo dele é suave. E talvez o que você está enfrentando, talvez a luta, a guerra, talvez o dia mau, a situação em que você está vivendo e parece que está arrastando porque você não trocou ainda o seu fardo pelo de Jesus. Você sabe o que é jugo? Sabe aquele carro de boi que tem 2 bois? Tem casa antiga que sempre tem. Normalmente você vê em casa antiga aqueles carrinhos de madeira que tem 2 boizinhos. Em fazendas você sempre vê isso. Aquilo ali é um jugo. E se você deixar um boi sozinho, ele vai demorar mais. Ele pode até andar, mas ele vai demorar muito para chegar, principalmente se aquele carro estiver cheio. E aí, quando você vê que os bois estão juntos, eles são nivelados. Aquelas ripas, né, que eles colocam assim para segurar o boi, que fica um aqui e outro de cá, eles são nivelados, tanto que você percebe que eles vão assim, um o outro. Esse é o jugo do Senhor. Ele vai com a gente. Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa vencer sozinho. Jael, por Jael mesma, não teria vencido, não teria matado aquele homem. Até porque uma mulher, por mais forte que seja, ainda assim tem as suas fragilidades. Mas aquela mulher foi forte no Senhor. E ela pega aquela estaca, ela pega aquele martelo e ela bate. Não é na força dela, é na força do Senhor. Aquilo que você enfrenta, os gigantes que você tem para vencer, os desafios que você tem para vencer, você não vence sozinho, você vence na força do Senhor. Glória a Deus. É na força do Senhor que você vence. Então nós vemos que aquele homem morre. E Baraque está lá ainda procurando Cícera. E Jael saiu ao seu encontro e disse para ele: venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você está como Baraque. Você está lá procurando, cadê o inimigo? Cadê ele para eu ir lá? Mas quando você está guerreando com obediência, porque Baraque subiu por obediência. Baraque guerreou em obediência. Ele estava ali guerreando, ele estava ali fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E de repente ele sente falta. Mas quando ele olha e ele procura, não tinha inimigo mais. Deus já tinha derrotado os seus inimigos. Quando você está na guerra que é de Deus, quando você está na batalha que Deus quer que você esteja, quando você olha para trás, aquilo que estava te aprisionando já foi. Aquilo que estava tentando contra a tua vida já se foi. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus, amém. A situação que eu e você estamos vivendo, ela não é eterna. O momento difícil que você está vivendo, ele vai passar. Mas não adianta eu e você querermos passar esse dia difícil aqui no peito. Eu dou conta, eu sei fazer, eu consigo fazer, eu vou conseguir fazer isso tudo. Não. Deus vai na minha frente, eu vou vencer porque Deus é maior, eu vou vencer porque Deus é poderoso, eu vou porque Deus está comigo.
A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, nada me vai faltar e eu vou vencer, eu vou guerrear porque Deus é meu poderoso Senhor e Ele fará com que eu vença todos os desafios. Às vezes você está vivendo uma situação em que você está olhando e vendo e guerreando com o homem. Literalmente, o homem carnal. E a Bíblia diz que o povo de Deus, porque diz o meu povo, Deus diz o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o povo do mundo, não. Tem gente perecendo no mundo porque não tem conhecimento da palavra, mas Deus está dizendo que o meu povo, o próprio dele, perece por falta de conhecimento. Quantas coisas que você vive, que eu vivo, e que às vezes no momento que você está enfrentando, Deus traz à sua memória uma palavra da própria Bíblia. E aí você não perece, porque você busca conhecimento da palavra. E há muitos que às vezes entendem que o conhecimento da palavra só pode para o pastor. Só o pastor deve buscar o conhecimento. Só o ministro de louvor deve buscar o conhecimento. Só o pai para instruir o filho. Só a mãe para instruir a filha. Mas não. A palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. Para nós buscarmos de Deus o discernimento. Porque a palavra de Deus, ela nos dá disposição. Quantos dias difíceis nós enfrentamos e a gente não quer nada. A gente não quer dormir, mas a gente não quer acordar. A gente não quer rir, mas também não quer chorar. E aí você fica naquela, e aí você fala, pera lá, tá faltando alguma coisa. Aí você vai. Aí você vem na palavra de Deus. Aí você vem aqui na palavra de Deus. E você começa a vasculhar a palavra de Deus. E de repente você vem, e você vai, e vê uma palavra ou outra, e vê outra. E aí de repente, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. E você vai lendo a palavra de Deus. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamei todos os teus feitos. Amém. Você lê uma palavra dessa na hora que você está mal? Você tem que ficar bom na hora. Você tem que reagir de uma forma positiva. Mas infelizmente, eu ouvi outro dia e é uma verdade. Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente e a gente pega ali o telefone e entra lá no YouTube e vai procurando assim de mensagem. E aí você faz assim, palavra que cair é essa que Deus vai falar. Não, gente, não é assim. Não é assim. Deus se relaciona conosco através dessa palavra que é a dele. Não que no YouTube não possa ter. Estou dizendo isso. Mas é importante você entender e eu entender que quando você estiver no dia mal, for ler a Bíblia. Em algum momento o seu olho vai saltar ali, nos seus olhos vai saltar a palavra e você vai ler e você vai meditar na palavra de Deus. E Deus vai te abastecer e você vai se encher. E você vai ter disposição, discernimento, criatividade e coragem. Glória a Deus. Isso é o que tem aqui para mim e para você. Que o Espírito Santo possa vir sobre você com disposição. Talvez você diga para mim assim, eu estou com disposição, mas eu não sei o que fazer, então está faltando criatividade. Ah, eu tenho criatividade e disposição, mas eu não tenho coragem. Já falou assim? Não tenho coragem de ir lá, não. Você tem disposição para trabalhar, você tem criatividade para fazer, mas aí no momento em que é para você ter coragem para entrevista ou para sair de casa, não, tem vergonha, está faltando coragem. E aí talvez você tenha disposição,
Você tem discernimento. Aliás, você tem criatividade, você tem coragem, mas está faltando discernimento. Para onde eu irei, Senhor? Discernimento faz isso. O que eu vou fazer? Como fazer? O que eu vou falar, Deus? Às vezes a gente acha bobo, mas a gente precisa pensar, Deus, eu tenho que ir lá, mas o que eu vou vestir? Não por vaidade, mas por uma criatividade. O que eu vou vestir? Deus, como eu vou falar? Deus, coloca as palavras nos meus lábios. Deus, conduz a minha vida. Porque Jael tinha todo um esquema ali na mente. Eu vou para a porta da tenda, eu vou esperar a qualquer momento. Ele chega, e quando ele chega, coloca dentro de casa, cobre ali e faz tudo aquilo que nós ouvimos e que nós lemos. E a vitória vem. E Deus é glorificado. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dela, assim como é comigo, assim como é com você. Feche os seus olhos. Como eu disse, talvez você veio para cá hoje, talvez você está vivendo dias em que